Oiê, vamos ler um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Atos, no capítulo 16, e são os versículos do 25 até o 31, e eles falam assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Ao longo da vida, sacrifícios serão pedidos a nós em prol de quem amamos. Ao escolhermos sacrificar pelos outros e abdicar de nossas preferências com o desejo de fortalecer um relacionamento, tomaremos decisões que não só beneficiarão os outros, mas refletirão como estamos crescendo e amadurecendo em nosso relacionamento com Jesus. Nas Escrituras, encontramos histórias de indivíduos fazendo grandes sacrifícios e servindo a muitos. A passagem de hoje relata um episódio assim na vida de Paulo e também de Silas, onde eles tomaram uma decisão sacrificial. Eles haviam compartilhado o evangelho em Filipos e Paulo ordenou que um espírito de adivinhação deixasse uma escrava. Ela havia sido adivinha até então, e esta foi uma prática lucrativa, que trouxe muitos negócios para ela. Indignada por Paulo ter demonstrado um poder maior, ela pediu ajuda às autoridades, e os responsáveis prenderam Paulo e Silas, os espancaram e os jogaram na prisão. No entanto, no meio da prisão, com corpos espancados, machucados e ensanguentados, eles adoravam e cantavam canções de louvor a Deus. O versículo 26 diz que enquanto faziam isso, um súbito terremoto sacudiu os alicerces da prisão. O resultado foi que as portas se abriram e as correntes dos prisioneiros se soltaram. O versículo 27 e 28 descrevem o carcereiro que guardava a prisão acordando, vendo as portas da prisão abertas e, desesperado, tirando a sua espada para cometer o... Não vou falar que eu tô com medo do vídeo cair. Então Paulo o chama e diz para ele não se machucar. Sob o domínio romano, qualquer guarda que permitisse a fuga de um prisioneiro recebia a mesma pena que o prisioneiro havia recebido. Na situação de Paulo, o que será que você teria feito? Paulo não tentou escapar ou pensar em sua própria segurança, porque ele estava mais preocupado com a salvação daquele carcereiro. Tal atitude e comportamento, à semelhança de Jesus, atordoou completamente aquele homem, o carcereiro. Como resultado, o verso 30 que a gente leu mostra ele indo perguntar para Paulo o que ele deve fazer para ser salvo. Por quê? Porque Paulo e Silas colocaram suas próprias necessidades abaixo da necessidade daquele carcereiro, porque eles tinham Jesus. O carcereiro precisava de Jesus e eles colocaram então as suas necessidades abaixo disso, entendem? Eles não fugiram para salvar sua própria pele, mas decidiram ficar e compartilhar o evangelho na prática e não só na teoria. Esse ano, a dica, a reflexão
que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo é que vocês busquem a capacitação do Espírito para colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias. Isso é ser transformado para parecer-se com Jesus. Por menor que seja o ato, em uma cultura individualista que a gente vive e de autossuficiência, adotar uma mentalidade de reino e perguntar o que será que eu posso fazer por você, atrai as pessoas para o Jesus que servimos. O serviço e o sacrifício serão sempre os dois pilares sobre os quais o reino de Cristo se ergue e sobre os quais o caráter de Cristo é estabelecido. Então fiquem bem, o devocional de hoje foi esse, amanhã eu espero vocês pra gente ter mais um tempinho juntos com Jesus, combinado? Então, um beijo, meus amores, tchau, tchau, até amanhã aqui nesse perfil.